Seja bem-vindo a mais um The Bravecast, coragem para viver, coragem para ser. Aqui a gente fala sobre tudo aquilo que não nos traz arrependimento, porque afinal, sem coragem, sem história. E hoje eu estou com a ilustre presença aqui da minha amiga Julie. E olha, hoje o papo vai ser interessantíssimo. Eu estava ansioso por trazer essa mulher aqui, porque ela tem uma história de vida sensacional e que acredito que vai inspirar todos vocês. Julie, já começo fazendo a pergunta clássica desse programa aqui, que é: quem você é sem dizer o que faz? Meu Deus, essa pergunta olha, sério, é uma pergunta desafiadora, porque eu odeio me limitar. E porque, assim, ó, se deixar, eu fico falando quem eu sou, porque eu também tenho TDAH, né? Então, acabo não fazendo conexões, assim, que vai fazer sentido na cabeça. Mas, hoje eu sou influenciadora. Além de influenciadora, eu sou empresária. E larguei tudo que eu tinha numa carreira super estável. No funcionarismo público, né? Eu sou enfermeira de formação e larguei tudo para me dedicar, depois de eliminar 50 quilos, à nutrição e salvar mulheres e autoestima pelo mundo aí afora. E hoje já tenho mais de 10 mil vidas transformadas e sou muito feliz porque eu transformei da minha missão o meu propósito, a minha profissão. Lindo demais, bom demais. E pra gente começar, eu já quero causar um impacto aqui. Oráculo, põe na tela aqui a foto de uma mulher. Eu quero ver se vocês vão reconhecer essa mulher. Tira esse rapaz feio aí. Olha, quem é essa mulher aí? O que essa mulher pensava aí, Julie, nessa época? Quando que foi essa foto? Já quer começar a me fazer chorar mesmo. Manda brasa aí. Ai, meu Deus. Olha isso. Esse aí era na adolescência. Você acredita que eu tinha 14 anos aí? 14 era o anos. aniversário de 15 anos do meu irmão. 14 anos já pesava tipo uns 100 quilos. Entendi. E naquela primeira foto ali, tu... Tinha 21. 21. E essa aí, ó, tava na academia. Aí eu devia ter uns... sempre eu tava na luta, gente. Eu vivia de dieta, mas tava cada dia mais gorda. Mas é porque eu buscava, de fato, os atalhos da vida, né? Não mudava a mentalidade em si. E vivia buscando as coisas erradas que não me faziam emagrecer e manter, né? Interessante. E foi aqui, ó, aqui em Floripa, que foi essa foto, foi onde eu tive um estalo na minha vida e falei, nossa, realmente, essa não sou eu, que eu não me reconheci nas fotos, né? Porque eu tenho distúrbio de imagem. E aqui, de fato, assim, foi quando eu abri a cabeça e falei, meu Deus, a minha mãe pesa 70 quilos e eu tô o dobro dela. Porque a gente entra num grau de autossabotagem muito intenso quando a gente tá acima do peso. A gente para de... tira foto, a gente começa a usar roupas largas, a gente não sobe mais em nenhuma balança, entendeu? Então, a gente olha no espelho e você acha que você tá bem. Aí, como você não se permite, né, que as outras pessoas tirem foto de ti, principalmente em um momento de descontração, a gente vai se autossabotando. E aí vem o que a gente sempre, né, quem já esteve acima do peso ou está acima do peso, a gente fala assim, meu Deus, eu engordei que eu nem vi. E nisso, ó, se passaram muitos anos, e a gente tenta emagrecer, mas não consegue porque você nem vê a realidade, né? E aí, aquela foto ali que eu tô do lado da minha mãe foi um estalo que eu falei, meu Deus, tô em Floripa, tô solteira, recém terminei um relacionamento né, que eu ia casar, eu era noiva, lá em Rondônia. Tô aqui, meu Deus, vai chegar o verão e eu tô gorda. Não, gente, nenhuma mulher merece ser gorda. Isso é horrível. Meu Deus, eu preciso emagrecer. É bom escutar isso de uma mulher. Mas é verdade, sabe? Eu preciso emagrecer. E aí eu vi a realidade de estar o dobro do tamanho da minha mãe. E aí eu só tive a coragem mesmo de subir numa balança depois de quase 20 dias de dieta, tá? Porque aí marcou 112 quilos. Então, eu não sei quantos quilos eu estava, além disso, porque eu já estava fazendo cetogênica em low carb e a gente perde peso muito rápido, né, com cetogênica e low carb. Então, eu acho que eu cheguei a pesar uns 115, 118, por aí. Legal, interessantíssimo. Eu já vou pegar o gancho aí. Tu falou assim, eu vivia na academia, treinava, emagrecia ou ficava lutando ali, mas não mantia. E qual que é o erro da mulherada que faz um monte de dieta a vida inteira, se priva de um monte de coisa e não consegue resultado? Onde elas estão errando? Na mentalidade. Fala é mais. A mentalidade, porque sofre mais quem quer sofrer menos, sabe? Sofre mais quem quer sofrer menos.
Interessante, gostei. Uhum. Porque quando a gente tá fora do peso, acima do peso, a gente entra nesse grau de autossabotagem que é infinito, é um looping infinito, né? Você não quer pagar o preço para realmente ter. E aí a gente vai ficando de dieta, vai fazendo, você está sempre se enganando, né? Porque você começa toda segunda. Isso aí é a realidade de 99% das mulheres que querem emagrecer. Então, elas vivem de dieta, mas não conseguem mudar a mentalidade de que, se você está obesa, no meu caso, eu sou obesa, então eu tenho uma doença crônica. Já que é crônica, eu vou ter que levar o resto da vida. E eu tomava remédio, eu fazia de tudo, mas eu fazia de tudo, querido, nessa vida, mas eu não fazia o que realmente tem que ser feito, que era dieta e exercício físico e 100% de mentalidade. E aí, quando eu entendi que a obesidade é uma doença e que eu deveria tratá-la para sempre, e o que eu fazia, né, por ter já emagrecido, mas não ter mantido o meu peso lá atrás, eu falei, cara, eu vou ter que mudar minha mentalidade. Se eu tô doente, eu preciso de um remédio. Eu vou começar a enxergar a alimentação, o exercício físico e essa mentalidade, vou começar a agir como se eu já fosse. Sabe? Tipo, eu estava prestes a fazer uma bariátrica. Eu falei, é a última vez que eu vou tentar e eu vou fazer dar certo até dar certo. Se não der certo, se eu ver que realmente eu não vou conseguir sozinha, eu vou fazer uma bariátrica e já tá decidido. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou agir como se eu já tivesse sido operada. Interessante. E aí eu comecei a ressignificar todo o processo. E outra coisa que fez total sentido na minha vida foi agir como se eu não tivesse opção. Eu não tinha opção de comer farináceos ultraprocessados, então eu sabia qual era a estratégia alimentar que ia me fazer perder peso rápido. Então eu comecei a fazer ciclos de cetogênico e low carb, né? Porque nessa época eu nem tinha começado nutrição, eu já era enfermeira, mas há muitos anos, já tinha muito tempo, né? Já sabia exatamente como funcionava o nosso organismo. Voltei lá na bioquímica, na biologia, na fisiologia e falei, existe um processo para a gente tornar o corpo cetoadaptado e usar a gordura como fonte de energia. E aí eu preciso de motivação e nada mais motivador do que você eliminar até 5 quilos em 7 dias, né? E aí eu comecei a fazer, vi o resultado, já sabia o que estava fazendo e falei, é isso aí que eu preciso fazer para sempre e eu não posso opção e eu tive que viver o luto do pão. Já ouviu falar do luto do pão? É aquilo, né, que... a flexível só dá certo para quem já é magro ou já tem uma boa relação com a alimentação. Então, acho que um erro, como você perguntou, acho que um erro muito grande das pessoas é achar que a estratégia flexível vai dar certo para todo mundo. Porque a flexível, ela tem você pode comer pouco, mas pode comer de tudo. Querido, o gordo não gosta de comer pouco, entendeu? Eu mesma, gente, que hoje eu estou num corpo magro, mas eu não gosto de comer pouco. Então, eu fui para comida de verdade, que tem alto volume e tem baixas calorias, né? Então, eu não contei calorias. Mas nutritivos também, né? E assim, eu não tive o quê? Gatilhos de compulsão. Porque o que acontece muito é com isso, né? As pessoas que fazem mais a flexível e conseguem, de fato, comer pouco do que foi feito para ser comido aos montes, eu acho mais difícil manter. Então, você sempre fica naquela, eu vou comer só um pacote, só vou comer 3 bolachas. Abre quando vê comer o pacote inteiro. Então, tipo, a flexível não é para todo mundo, entendeu? E eu entendi isso, que eu não sei lidar com 8 ou 80. Então, eu tenho que lidar com a restrição ou, melhor, com a substituição. E aí, nesse processo, eu fui, de fato, fazendo as substituições de alimentos que não me tiravam do gatilho. Como eu tenho compulsão alimentar, eu tirei da minha rotina esses gatilhos de compulsão. Eu entendi que não eram para mim, então eu preferi me abster por um tempo, por um período, para depois reintroduzi-los, depois que eu tivesse mudado ali e ressignificado o processo e feito as pazes com a alimentação. Interessante. Só que tu falou assim, a mentalidade. Mas o problema de toda gordinha ou gordinho é justamente a falta de mentalidade em relação a isso. Então, o que precisa acontecer de gatilho? Porque falar assim, eu tomei uma decisão, ok. Mas todo mundo tem que tomar uma decisão, isso basta para ele manter? Porque a pessoa quando faz
a inscrição na academia, de certa maneira ela está decidindo. Ela falou assim, vou fazer uma dieta aqui de 5 dias, de repente ela está decidindo. Mas o que de fato assim, precisa, essa galera precisa entender para que consiga manter esse resultado ao longo do tempo? A constância. Então, ter constância pouquinho. Mas a decisão, e acho que não é só uma coisa, né? São várias outras. Eu acho que ressignificar o processo em você entender o porquê você faz o que precisa ser feito, mesmo que te doa ali fazer, eu acho que faz toda a diferença. E não se dar opção de não fazer. Tipo, eu não tenho opção, eu tô doente. Então, por que eu não vou fazer aquilo, entendeu? E o que eu quero com aquilo? Qual é o meu porquê? Inclusive, eu vim falando sobre isso hoje. Que, né, a gente tá exausto, a gente tá cansada, mas mesmo assim a gente vai pra academia. Eu vejo meu marido comendo hambúrguer muitas vezes e eu falo, não, muito obrigada, né? Vou aqui comer a minha salada. Por que eu faço isso? Porque eu tenho clareza do meu porquê. Então, mas agora vou ser o advogado do diabo aqui. Mas porque tu já enxergou o resultado em você. Sim. Agora, e a pessoa que ainda tá no corpo de obesa, tá no corpo de gordinha? É isso que eu quero entender. A dor? Porque assim, ela às vezes fez um monte de dieta. Aí na cabeça dela, emagrecer 5 quilos em 7 dias, é tipo assim, mas é um outro papo furado, decidi. Eu já decidi um monte de vezes. A cabeça do gordinho é muito vitimista. Muito. Então, o que precisa acontecer com ele para que ele entre nesse processo? Você teve o seu. O teu foi exatamente o quê? O gatilho? O gatilho foi a dor. A dor. A dor, e o meu porquê era que eu queria estar magra para não só sobreviver, mas eu queria viver. Eu estava na cidade dos meus sonhos, morando aqui, solteira. Falei, gente, eu preciso emagrecer porque eu não sou feliz. Eu era muito triste, gorda. Muito mesmo, sabe? Que tipo, muito triste, muito. Muito, mas era muito, assim. Eu não conseguia escolher minhas próprias roupas. Eu perdia pra comida todo santo momento. Sei lá, parece que era só comer. Tu acha que a obesidade tem a ver muito com questões emocionais? Eu acho que muito, mas é muito. Você sabe que a obesidade ela tem três motivos principais. Um é a da força, que você precisa ser forte para carregar as coisas. Então acontece com muito que as pessoas... Sabe aquela pessoa que quer resolver tudo de todo mundo? Porque ela tá fugindo, às vezes, dos próprios problemas dela. Mas é porque a vida colocou, às vezes, ela nessa situação de resolver coisa de pai, de mãe. E acaba absorvendo tudo, virando uma esponja. E ela precisa ser forte para carregar um mundo nas costas. Ela vai fazer o quê? O único prazer, às vezes, nesse sentido, é comer. Eu entendo isso, sabe? Eu entendo exatamente isso. E aí, o outro papel é de destaque. O de destaque, você precisa ser grande para chamar a atenção. E eu passei pelos 3, porque a minha compulsão começou para ser destaque, para chamar a atenção dos meus pais, que eles trabalhavam muito. E o meu irmão era, tipo, top master foda, e eu era a ovelha negra da família. Então, eu tinha que comer para parecer grande, sabe? Para chamar a atenção. Eu fazia coisas, eu fumava, eu bebia, né? Meu Deus, eu tinha todos os tipos de vícios, assim, que é surreal, que eu falo, gente, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Sim. E depois, né, esse do destaque foi na minha adolescência e a outra foi no meu primeiro relacionamento, que foi o relacionamento tóxico e abusivo. Se alguém olhasse pra mim, era na faculdade. Então, não vou falar que eu tinha uma autoestima muito baixa. E aí, o que acontece? Eu tinha uma dependência emocional do meu primeiro namorado. O relacionamento durou 5 anos. E assim, eu passei... Meu Deus do céu, eu passei coisas que eu falo, Senhor, nenhuma mulher merece passar isso. E se alguém olhasse pra mim, eu não era gordinha, sabe? Na época, eu sempre pesava 67. Não era magrinha. Nunca tive um padrão de mulher muito sequinha, tipo Gisele Bündchen, né? Queria, mas não tenho. Aí... Se alguém olhasse pra mim, eu era a culpada. E aí a gente vai construindo uma capa de gordura para não ser atraente, né? Isso acontece muito também com pessoas que tiveram abuso na infância, passaram por relacionamentos tóxicos e abusivos. Então, a obesidade, ela tem essas 3 questões. Por isso que tem que ser assim. Muitas vezes a pessoa faz dieta, vai em nutricionista, paga horrores, Mounjaro, Ozempic, faz 1.900 tipos de tratamento, mas ela não entende que é o emocional, né? É o emocional. E eu
mergulhei tanto nesse processo de emagrecimento, porque eu queria tanto, que eu acabei fazendo vários cursos, investindo em autoconhecimento, lendo muito, porque eu levei o meu processo como prioridade da minha vida, entendeu? Porque eu decidi fazer as coisas diferentes e deixar o efeito sanfona para trás e controlar essa doença que, de fato, era a obesidade para mim, né? Tá, interessante. E tu acha que... Porque assim, tu não emagreceu, não perdeu os 50 quilos de uma vez? Demorou quanto tempo? Os primeiros 30 quilos foram em 6 meses. Então, já cheguei magra no verão. Magra. Legal, sim. Era tipo, eu provava uma calça jeans todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Tipo, eu coloquei como meta em provar para lembrar o porquê eu devia seguir. Então, existem estratégias, Legal. sabe? Não é assim igual você me perguntou, né? A decisão. Sim, tomou a decisão, mas e agora? Qual é o plano? O que eu preciso fazer? Qual é o passo a passo? Quais as ferramentas que eu devo utilizar? Eu fui atrás de tudo isso. Então, eu não só mergulhei na nutrição, né? Tanto que no processo eu acabei fazendo, depois de ter emagrecido, faculdade de nutrição, e mergulhei no autoconhecimento para mudar completamente a minha mentalidade. Então, tu acredita que uma pessoa magra, ela tende a ser mais feliz? Ou... Porque é um paradoxo, né? Ela emagrece e ela se torna mais feliz, ou ela precisa ser feliz para tomar a decisão de emagrecer? Eu falo para as minhas alunas muito sobre isso, inclusive nas primeiras aulas, que eu comecei pela dor, mas hoje eu faço por amor. Não só amor a mim mesma, tipo um amor próprio, porque eu me amo, eu quero viver, eu entendi que a vida é maravilhosa e que eu tinha, né, que não tem nada a ver com aquela parte da Julie lá atrás, que a vida era, tipo, sobreviver, né? E amor também ao próximo, sabe? Porque eu não quero ser a mãe que vai dar trabalho para os meus filhos. Eu não quero ser a esposa que, sabe, que... eu não sei, eu quero ser uma esposa desejada, eu quero ser uma mãe foda, sabe? Então, hoje eu continuo e mantenho a constância, porque eu vi a clareza do que eu quero ser lá na frente, não só hoje. Óbvio que existe todo um processo nisso e tudo é construção, né? Mas eu sei quem eu quero ser, e é por isso que eu continuo. Legal, então a gente já entendeu aqui que existe um método, a gente ainda não falou do método, mas eu vou entrar nisso. A gente já falou aqui que precisa ser tomada uma decisão. Só que o gordinho, e sinto muito se você vai se ofender com essa palavra, mas se você está acima do peso, é isso aí. Se você está fora do peso e você não consegue tomar essa decisão, o que a gente pode trazer agora de método? Porque uma coisa que eu queria te perguntar, você teve algum mentor, você teve alguém para te ajudar nesse processo ou você fez tudo sozinha? Não, no meu processo, dessa última vez, eu fiz tudo sozinha. Tudo sozinha. O que me ajudou muito foi as redes sociais, né? Legal. Porque na época, em 2016, acabou abrindo os stories. E aí eu acabei quebrando muitas crenças das que eu tinha. Acompanhando a galera. Acompanhando a galera, sabe? Então vamos lá. Então vou me adentrar aqui na mentalidade de um gordinho, tá? Eu vou pra academia, nada dá certo, né? Aí treino de qualquer jeito, obviamente não dá certo. Eu tento fazer um monte de dieta, nada funciona. Já fiz um monte de método, comprei um monte de curso, já gastei um monte de dinheiro. Posso até já ter feito bariátrica, engordei de novo, enfim. Que raios eu preciso fazer? Com quem eu tenho que falar? Como que eu posso me espelhar em alguém? Porque isso me incomoda, mas eu não tenho forças para conseguir vencer essa obesidade. Eu estou falando isso porque isso é uma dor muito grande também nos meus alunos. Eu não trabalho com isso, trabalho com mentalidade, mas tem muita gente querendo sair e não consegue. E assim, você tem que estender a mão assim, eu sei. até a pessoa fala, ela dá aquele respiro. Então, o que tu traz de metodologia? Qual que é a tua estratégia? O que tu poderia falar para essa pessoa? Faz isso, busca isso, fala com alguém, ou seja comigo, sei lá. Sim. E aí isso vai começar a te trazer uma clareza para que você consiga dar os primeiros passos. Porque tem gente que ela tá tão inserida no buraco, ela tá tão dentro ali que ela não vê solução e não vai enxergar nunca. Ela errou demais. Qualquer outra coisa ela vai imaginar assim, não, isso não é viável, isso imagina o que aconteceu, isso é história, isso é balela, entendeu? Ela vai falar que a tua foto é montagem, sabe? Então, o que a gente tem de estratégias que poderia pelo menos trazer um pouco de clareza para essa pessoa? Eu vou falar como funciona o meu método, né? Claro. Qual, o passo a passo do meu método nesse sentido. Que é o método emagrecer? O emagrecer. Ser de ser.
Emagrecer. Porque começa realmente lá tem, né, como você faz para eliminar os 5 quilos em 7 dias, tem a mentalidade magra, onde eu compartilho as ferramentas mesmo que eu utilizei no meu processo de emagrecimento, porque eu realmente compartilho a minha experiência, o que deu certo para mim e para mais de 10 mil mulheres hoje, graças a Deus, no mundo todo. Mas eu começo com o que você falou agora, a aceitação. A pessoa, ela não aceita a realidade que ela tá. E ela tá se sabotando tanto que ela não tira foto, ela não sobe na balança, ela só usa roupa preta. Então, o primeiro passo é fazer as pazes com o espelho. No meu método, é fazer as pazes com o espelho. O primeiro passo. Porque você deve se olhar, muitas vezes, assim, sabe, com o chicote na mão. E aí você só vai ser a sua pior hater. E às vezes a gente precisa de alguém que está do seu lado para que acredita em você, entendeu? E às vezes é a nossa melhor amiga, mas você deve ser a sua melhor amiga. Então, o que eu falo para elas é: comece se olhando no espelho, mas assim, de uma forma com amor, sabe? Com paixão. Sim. Ai, obrigada, Senhor Jesus. Eu não gosto. Eu mesmo faço isso direto comigo. Eu não gosto das minhas pernas grossas. Mas aí eu lembro, meu Deus, elas são tão funcionais. Tem gente que não tem perna, ou tem gente que treina para ter uma perna igual a minha. Como que eu vou desfazer de algo que Deus me deu e que é perfeito? É muito mais do que eu mereço, sabe? Então eu vou fazendo essa parte de olhando pro meu corpo e realmente buscando o amor próprio, sabe? Só que eu vou pegar esse gancho, ó. Sim. Lembre-se, eu tô na mentalidade do gordinho aqui. Sim. Mas se o gordinho, ele se olha, ele se aceita gordinho, ele vai querer mudar? Não. Então. Não, mas essa é a diferença do meu método. Ali a gente tem o quê? Eu estou diferente, eu gosto do que vejo, não, eu sou grato pelo que vejo, porém, eu tenho a obrigação e eu sou a única pessoa capaz de fazer mudar. E aí, dentro do Clube Emagrecer, além desse primeiro passo, que é você se olhar no espelho e você começar, de fato, a se olhar com amor. Porque se você tem raiva de você, você cuida do que você gosta? Você não cuida do que gosta. A gente cuida porque gosta, porque a gente ama. E entende que aquilo ali é funcional. Às vezes, uma mãe que tá ali dentro, ela vê a barriga toda, né? Tipo, toda deformada depois que teve um filho. Cara, essa barriga, esse ventre é sagrado. Sabe? Essas são suas marcas. Mas, tá, eu tô aqui, não gosto do que eu vejo, mas hoje eu tenho um passo a passo para melhorar. E aí entra a parte da nutrição mesmo ali, a parte do desafio 5 em 7, que é transformar o seu corpo em queimador de gordura. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não tem resultados rápidos, não tem como ela ter uma motivação a mais. Precisa ver. Ai, mas é só água, mas é só retenção. Gente, mas a pessoa, ela gosta, ela precisa ter um resultado palpável, entendeu? Ela precisa desse resultado visual para que ela veja que, pô, tô fazendo tem 3 dias e eu eliminei 3 quilos, eu vou seguir aqui. Já tirou gatilho de compulsão, já nutriu o corpo, já aprendeu a dizer não, entendeu? E aí você vai construindo essa mentalidade através do processo. E esse desafio é feito com mais pessoas ou como que é? Esse desafio, uma vez por mês, eu abro um grupo. Mas aí todo mundo tá junto ali, todo mundo vai tá se junto, ajudando. mas dentro do Clube Emagrecer, e ele dura 7 dias, né? E dá pra ser, eu vendo ele à parte, ou dentro do Clube Emagrecer, que quem se inscreve tem acesso automático ao Clube Emagrecer por 1 ano, que é um grupo, uma comunidade, ali dentro mesmo no WhatsApp. E também todo o conteúdo do Clube Emagrecer, que tem o mapa do emagrecimento, que é o método. Um método que a gente faz. A gente começa com mais a cetogênica para transformar para dar um choque metabólico. Aí depois a gente vai começar uma very low carb. E depois a gente começa uma low carb. E as pessoas vão perdendo medo de carboidrato, sabe? Vai sabendo o que comer. Vai tendo resultados rápidos na balanças visuais. E também um grupo de apoio, porque a ambiência... Nossa, a ambiência é tudo. Porque eu perguntei se tava todo mundo junto ali, porque tu vendo outra pessoa também buscando o mesmo objetivo que tu tá, talvez com a mesma dificuldade, talvez some forças para que ela consiga ali desenvolver o caminho, né?
Muito, né? Porque o que acontece muito é que ninguém mais acredita na gente. Não, mas... Não, e aí a gente vai... E a gente também não acredita, né? Eu falo pra elas assim, sabe aquela amiga? Todo mundo tem uma amiga que termina toda semana com o namorado. Todo mundo tem uma amiga, ou já teve uma amiga assim, que chega pra ti e fala assim, ai, terminei com ele, tô passando um relacionamento tóxico, abusivo, e terminei com ele. Aí na outra semana, você faz de tudo pra acolher aquela pessoa, você faz de tudo, tudo, tudo. Não, amiga, conta comigo, nós vamos fazer isso, né? Aí chega na segunda-feira, ela volta com ele. Aí acontece isso 10 vezes. Você o quê? Já na 10ª, você não nem dá mais ouvidos pra tua amiga. E quem começa uma dieta toda segunda-feira e para na quarta, é essa relação que a gente vai construindo, sabe? Eu não acredito mais na minha amiga. Eu falo que vou começar e eu vivo falhando, então eu também não tenho mais a autoconfiança. E aí dentro do meu método tem uma caixinha da autoconfiança, que é onde a gente vai depositando todas as pequenas vitórias. Legal. Sabe? Pequenas vitórias, porque assim, pode ser pequena pra você, mas pra mim, falar Sim, não uma pro meu luta. marido que tá comendo um pão de queijo na minha frente e sentar e comer os meus ovos, com melão, meus ovos, com uma mão, isso vai fazendo com que lá na frente, meu filho, eu sou invencível. E aí lá na frente, esse prazer imediato que a comida nos traz, acaba se transpondo para o prazer que a gente tem em aprender a dizer não e a vencer. Sabe que a disciplina é liberdade? A disciplina, aprender a falar não, é libertador. E aí você vai, com essas pequenas conquistas diárias, conseguindo recuperar a autoconfiança que existe em você. Interessantíssimo. Então, olha que legal. A gente falou sobre emagrecimento e ele está atrelado à autoconfiança, à autoimagem, né? Está atrelado ao foco, à disciplina, né? Está atrelado. Isso gera também o quanto o seu gordinho impacta, o gordinho impacta num relacionamento também. Nossa, muito. Impacta a ponto de... Até em um outro podcast com outros convidados eu falei sobre uma questão de libido e tal. Como que é o libido de um gordinho? Ai, olha, eu acho que começa com a autoimagem, né? Ele já não se vê. Eu acho que é a autoestima, a autoimagem, não sei, assim, tem vergonha, eu tinha vergonha de fazer sexo com a luz acesa, vamos supor assim. E aí, como consegue sentir prazer, sabe? Tipo, vai minando. Eu acho que mina muito. Eu lembro falando assim por mim. Sim, minava sim. muito porque eu não tinha autoestima, né? E aí acabava também aceitando migalhas, né? Uns relacionamentos tóxicos, abusivos. É bem complicada essa parte do relacionamento. Então a gente pode entender que afeta todas as áreas da vida, certo? Muito. Hoje até financeiramente mais. Por quê? Porque eu acho que quando você tem autoestima bem, até eu falo, né? A felicidade é magra e eu posso provar, porque eu tenho lugar de fala. E a felicidade é magra e eu posso provar porque quando você não está bem dentro do seu próprio corpo, você acha que eu ia estar aqui gravando com câmeras e tudo mais? Vocês acham que eu ia colocar um biquíni, eu ia pra praia e tirar uma foto? Não. Não, gente, eu ia realmente sempre me esconder. E quando você emagrece, você descobre que lá atrás você sobrevivia e não sabe, assim, quando você emagrece, você descobre de fato o que é viver, porque você tá bem, você sabe o que você merece, porque você aprendeu a dizer não, você não aceita migalhas de ninguém, você começa a ganhar mais porque você se expõe mais, você perde o medo de errar, você tem mais coragem, sabe? Assim, sabe você se impõe. No meu trabalho foi assim, eu comecei a me impor, a falar não, porque tem disso, né? O gordinho realmente tem também aquele que quer agradar a todos, sabe? Tem uma síndrome a síndrome do boas, inclusive é uma crença mesmo limitante, né? A síndrome de ser boazinha. E aí você acaba falando sim pra todo mundo e menos pra você, sabe? Então quando tu emagrece, tu fala assim, não, querida, eu vou fazer isso, isso e isso, vou fazer dar certo isso, isso e isso. Perde o medo de errar, aprende a dizer não, e aí realmente vai mudando toda a tua vida, inclusive Assim, ganhar legal, mais. faz muito sentido mesmo. Tá, então, entendendo isso, quais são os pontos que a pessoa ela precisa tomar cuidado quando ela já decidiu entrar nesse processo de emagrecimento? Porque a pessoa que está nessa situação decide, o que pode acontecer, ou talvez em 100% dos casos, é uma autossabotagem.
Ela começa ali, qualquer coisa vai virar um motivo. Ah, doeu o joelho. Ah, não sei o quê. Ah, me ofereceram, não sei o quê. Assim, porque o que ela quer é desistir. A todo momento. Então, o que ela tem que tomar cuidado? Ela tem que mudar o ambiente dela? O que ela tem que fazer? Mudar o ambiente dela. Mudar o ambiente dela e procurar mesmo. Eu falo que tapar os olhos e ouvidos para o externo e abrir para o seu coração, entendeu? Porque o que mais vai ter é gente desacreditada aí querendo, perto de você, os seus piores haters, nesse caso, nesse processo, os piores sabotadores é aquele que fica, ai, nanana, aceita, é só um pedacinho, meu Deus, mas desse jeito não quer emagrecer, desse jeito não sei o que lá, vamos ver até quando vai durar tudo isso. Então, essa ambiência é muito complicada, porque você vai passar por isso. E todo mundo vai rir de você. Até você o quê? Pegar toda essa raiva e mostrar e fazer o quê? Resultados. Eu tinha um chefe na época que eu fazia cetogênica e low carb, ele falava assim, meu Deus, é assim que você vai emagrecer? Porque aparece expert formado em Harvard, querido, em nutrição em Harvard, entendeu? Nesse caso, meu Deus, ainda mais em 2016, que ninguém falava em jejum intermitente, ninguém falava era uma dietinha da moda, porque passa fome, ninguém nem sabia o que acontecia fisiologicamente, tinham poucos estudos e tudo mais, e aí o meu chefe via todo mundo lá com pãozão na mão, comendo bolho de pote, e eu fazendo o quê? Comendo ovos, comendo frutas, vegetais, legumes, carnes à vontade, eu sempre comi muito. Meu pratinho, querido, é 600 gramas, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar que realmente eu como muito, eu sou uma pedreira consciente, uma pedreira fitness, né? E aí ele falava, você acha que você vai emagrecer assim? Você acha que é assim que vai emagrecer? Olha, e aí tinha aquilo também, né? Que tem que comer de 3 em 3 horas. Aí, isso vai dando força pra gente se motivar em fazer. Não, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou dar resultado, vou mostrar com resultado. E hoje as pessoas que riam lá atrás são as pessoas que pedem ajuda para você. Então, fechar os ouvidos, e vai. Legal. Tá, beleza. Entendendo isso é quase uma aula, hein? Decisão. O que eu preciso evitar para não me auto-sabotar? Você falou da disciplina, etc., da constância ali para a gente conseguir manter esse resultado. E tu falou também sobre esse desafio, né, que é uma maneira da pessoa já ver um resultado rápido e tal com outras pessoas. Qual é a sensação? Eu falo muito para as pessoas sobre experimentar pequenas vitórias. E eu até citei numa outra conversa sobre... Tu conhece o Rodrigo Góes? Já ouviu falar dele? Já, sim. Tem uma frase dele que eu gosto, que ele fala assim, o shape vicia, e eu trago isso para os meus alunos, que é o sucesso vicia. Você tem um gostinho de fazer algo que foi bem sucedido. Qual foi a sensação da Ju quando você chegou no resultado e você se olhou e falou assim, caraca, isso aqui, o que passou na cabeça dele? Talvez você lembre até do dia, porque coisas marcantes assim, eu dei também engasgado. Qual que foi a sua sensação? Como que você se sentiu? Porque é uma luta, é uma jornada assim de reconstrução, né? De encarar uma série de questões suas, emocionais e relacionais e tal. Qual que foi a sensação? O gostinho que você experimentou, que você falou, beleza, é isso aqui, agora eu vou continuar e vou além. Eu acho que, assim, sabe aquelas pequenas vitórias que a gente consegue fazer nos dias? Gente, eu me sentia muito foda, não do resultado palpável, sabe? De ter entrado na minha calça jeans, da calça ficar um pouco larga, isso aí é maravilhoso. Mas quando tu aprende a dizer não, sabe? Assim, tipo... Aquela sensação, assim, de você ver todo mundo comendo, porque eu sentava na frente das minhas vizinhas e elas comiam pizza todos os dias de noite e eu descia para comer com elas, porque eu morava sozinha e comia meu omelete. Eu me sentia a Mulher Maravilha, querido, sério, assim, essa sensação de vencer a sua vontade de se sabotar, a vontade de comer por puro e mero prazer, sabe? Isso que acaba transcendendo para todos os restantes e âmbitos da vida, né? Então, eu acho que não foi a vitória de se ver magra só em si, mas do que foi construído durante o processo, legal, sabe? Parece que é um sentimento de liberdade aprender a dizer não. Você acha que traz amadurecimento também, passar pelo processo de
Perda de peso? Muito, muito. Muito amadurecimento. Eu sou outra pessoa. Outra pessoa, a relação com os meus pais mudaram, a relação com a minha família, a relação comigo mesma, a relação que eu tenho hoje com o meu parceiro. Muito. Com o trabalho, comprometimento, tudo. Eu digo muito que a maturidade ela não tem a ver com idade, mas ela tem a ver com as experiências que você tem ao longo da vida e as experiências que você aprende. Você pode passar por experiências que você não vai aprender nada e, necessariamente, tu vai amadurecer porque tu não aprendeu. E trazendo essa questão do processo de emagrecimento, eu estou imaginando aqui o quão desafiador é, mas também o quão recompensador é. E vou trazer um exemplo meu. No ano passado, eu fiz um desafio de 30 dias sem açúcar. Nos primeiros 15 dias, eu não podia ver uma pessoa na rua que eu queria matar. Eu sem paciência, nossa, eu tava... Nem os meus funcionários assim, conseguiam falar comigo. Depois se acostuma, etc. E tal. Depois tu começa a enxergar os benefícios de ficar sem o açúcar. Agora eu tô 90 dias sem. Aí não tem mais todo esse estresse e tal. Mas eu lembro, eu até gravei um stories falando assim, depois que eu consegui esses 90 dias, eu falei, eu venço qualquer coisa, porque o açúcar pra mim, cara, pra você pode ser enriquecer, pra você pode ser, sei lá, escalar uma montanha, pode ser qualquer desafio. Mas pra mim era o raios do açúcar, porque eu sempre fui uma formiguinha. E quando eu venci aqui, eu falei, eu faço qualquer coisa na minha vida. Pode me dar qualquer problema aqui que eu encaro. É isso. O amadurecimento vem disso. Porque pra mim era um negócio assim surreal. Eu sei como surreal. Eu sei porque eu passei por isso, né? Então eu sei como é. É surreal, real mesmo. É isso, sabe, que traz o eu emagreci, meu filho. Eu aprendi a dizer não pra minha preguiça, pra minha vontade de dizer sim pra tudo. Não tem o que eu não consiga. Tudo se torna fácil agora, né? Tudo se torna fácil. Eu tava falando que a gente aprende a descansar, né, durante o processo, porque o processo ele nunca tem fim, ele não tem linha de chegada. E é isso que a pessoa lá atrás ela não entende, entendeu? Ela quer um resultado e acha que vai fazer até... Não, porque para manter o resultado que você teve, você precisa continuar fazendo o que você fez para chegar até ali. E quando você entende isso já na jornada ali, no início da sua jornada, você vai deixar o processo ser um pouco mais leve, porque você fala, pô, eu não posso mais fazer loucura. Eu tenho que fazer, claro, para ter o resultado rápido, mas eu preciso que isso seja mantido no longo da vida. Se todo mundo pensasse não emagrecer, mas manter, já começaria de uma forma diferente, sabe? A mudança de mentalidade em si mesmo. E esse amadurecimento, ele é surreal. Surreal porque vem dessas experiências que a gente tem, principalmente em aprender assim a dizer não. E tu aprendeu a dizer não para as tuas vontades, para o açúcar, daquilo que te tirava do controle, né? E fala, meu filho, agora eu sou o super-herói. Isso aí. E essa questão foi interessante, porque quando eu anunciei esse desafio, muita gente falou assim, cuidado porque você vai restringir, etc, e vai virar compulsão e tal. E eu queria entender isso de você. Restrição gera compulsão ou isso é balela? Olha, claro que há estudos que comprovam que a restrição gera compulsão, mas eu acho que não. Eu vivenciei isso, eu acho que não, e eu acho que a restrição ela faz parte do tratamento. Para muitas pessoas. Óbvio que para mim pode ser diferente, para outro paciente pode ser diferente, para você pode ser diferente, mas para mim a restrição ela não gera compulsão, para mim faz parte do tratamento. Por quê? Quando é um alcoolista, né, um alcoólatra, ele procura um psiquiatra e ele quer entrar num tratamento para largar o vício porque ele sabe que o álcool ele destrói a vida dele. Ele faz o quê? O psiquiatra fala assim, olha, você pode beber só um pouquinho, tá? Vamos diminuir a quantidade? Lembra que eu falei que a flexível não é para todas? Então eu tenho esse mesmo raciocínio. Olha, sabe, beber só um pouquinho, não, porque a pessoa não sabe lidar com aquilo ali. Ela vai acabar perdendo o controle. Então ela vai precisar se restringir por um tempo, e foi exatamente o que eu fiz. Eu deixei de comer açúcar, mas eu usei da substituição, né? Os doces, as sobremesas, troquei por fruta, por outras coisas, para manter-me no processo, né? Porque eu também não fiquei sem açúcar. Mas para mim a restrição ela não gera compulsão, ela faz parte do tratamento. Ela faz parte do tratamento até que você aprenda, quem sabe lá na frente, utilizá-lo de uma maneira mais consciente. Interessantíssimo, interessantíssimo. E a gente já está chegando aqui para o final, infelizmente, e vou te fazer 2 perguntas.
e a gente vai direcionando aqui para o encerramento, que é a seguinte. A Ju de hoje tem a mesma mentalidade da Ju que a gente viu nas fotos aqui? Não. Tá. O que a Ju de antes pensava para a vida? Nossa, totalmente diferente. Eu pensava em viver o momento. Eu era uma pessoa hedonista. Eu vivia pelo prazer imediato. Eu não me via no longo prazo. Eu não tinha vontade de ter filho. Eu era extremamente egoísta. Eu não via... Os meus valores eram totalmente distorcidos. Eu fumava, eu bebia muito. Então, eu sempre estava na busca do imediatismo, sempre estava na busca do prazer ali imediato e não pensava no longo prazo, nas consequências do longo prazo. Hoje é totalmente diferente. Tá, e você entende que essa mudança de mentalidade teve a ver muito ou 100% com o teu processo de emagrecimento? 100% com o meu processo de emagrecimento. Tá, por que eu estou puxando isso? Porque muitas vezes a gente vai tomar algumas decisões e essas decisões elas estão pautadas, obviamente, na mentalidade que a gente tem no presente. A gente não consegue acessar uma mentalidade que a gente ainda vai construir. Só que, e eu até instigo as pessoas, elas simplesmente confiarem, darem o primeiro passo, porque essa mentalidade aqui, é muito difícil você querer se preparar para algo que você ainda não Tem viveu. medo, né? Você não sabe. Então, ao longo dessa jornada, isso é nítido na tua trajetória, que você foi se construindo ao longo desse caminho. O caminho foi te fazendo, foi te forjando, né? Foi trabalhando teu caráter, teu amadurecimento e uma série de outras coisas. Então, às vezes, eu percebo que as pessoas elas já querem esse resultado lá e querer pular esse caminho, é por isso que elas às vezes não mantêm, porque elas não tiveram essa construção interna. Com certeza. Né? Então, se a Ju de hoje tem uma mentalidade diferente da anterior, como que a Ju se vê daqui a um tempo? Eu vejo muito diferente. Para onde tua vida tá indo? Sei que tu casou agora. Minha vida tá indo pro cuidado com a minha família. Tu acha que tu teria um casamento agora se você não tivesse... Jamais. O meu casamento, olha, se tem uma coisa que eu tenho orgulho de falar é da relação que eu construí com meu marido, né? Que foi, tipo, construção. Não foi paixão, não foi loucura, nem nada disso. São duas pessoas que decidiram construir uma relação próspera. Parceria, 100% parceria e fazer dar certo. A gente se apaixonou no caminho, entendeu? Mas foi muita construção mesmo e decisão, né? Decisão e atitudes diárias. Então, a Ju lá da frente, ela se vê mãe, uma coisa que eu nunca imaginei ter. E eu não queria nenhum filho, hoje eu quero 3. Não sei se vai dar tempo, mas eu quero isso, sabe? Eu quero poder cuidar da minha família, fazer uma mesa pra eles, tomar café com calma. Se eu olhar, assim, uma pessoa, sabe? Eu até penso em abrir um consultório, justamente para eu ter uma rotina para os meus filhos admirar a mãe deles, sabe? Assim, algumas coisas que eu não via lá atrás. Trazer valores, se aproximar de Deus, sabe? Orar antes das refeições. Eu vejo que o quanto só de pensar em ser mãe, e depois que eu casei, eu entendi várias coisas, né? Que só me fazem ser uma pessoa melhor daqui pra frente. Óbvio que eu vou enfrentar muitos desafios no caminho, eu tenho total consciência disso. Sabe aquela família de margarina, essas coisas? Eu sei que não existe, mas é romantizar isso e querer ser essa pessoa por uma pessoa que nem existe ainda, que são os meus filhos. Eu acho que é o que hoje me põe no caminho, sabe? Legal demais. Eu acho que é isso, assim. Qual recado você dá pra mulher ou até pro homem que tá com a dificuldade de perder peso? O que tu tem pra dizer pra ele agora? Pode dar uns peteleco nele. Ai, gente. Eu ia falar, mas se inscreva no Clube Emagrecer. Não, mas eu acho que tu tem que... parece até uma brincadeira, mas assim, sobe na balança. Pede pra alguém tirar uma foto de ti, entendeu? Aceita que dói menos, que o caminho realmente não vai ser fácil, mas ele precisa ser feito, sabe? Parar de mimimi, deixar de vitimização, sair desse ciclo de vitimização, de mimimi que a gente tem, sabe? De, ai, coitadinho. Não, ninguém tem que ter dó de você, entendeu? Você tem que, agilizar a sua mentalidade e pensar e aceitar, né? Porque não vai ser fácil. Sim. Nunca vai ser. E quanto mais rápido a gente entende que aceita que dói menos, sabe? Aquele aceita que dói menos, mais rápido as coisas vão começar a acontecer. Isso aí.
Onde a galera pode te achar nas redes sociais? Fala pra mim. No Júlio Fajardo, tanto no TikTok como também no YouTube e também no Instagram, que é a minha rede principal hoje, porque eu adoro fazer uns stories, então eu compartilho toda a minha rotina com vocês. Legal, bom demais. Obrigado demais, Ju, por estar aqui. Obrigada. Obrigado por esperar a galera lá. Eu me sinto lisonjeado por ter você aqui, admiro muito a tua história e entendo o quanto a construção de uma nova mentalidade é importante pra gente. Admiro o fato de você casar e de querer ter filhos e tal. Acho isso muito legal. E quero trazer teu marido aqui pra gente bater um papo também. Isso é legal. E pra você que assistiu a gente até agora, nesse exato momento, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tá precisando perder uns quilinhos, tá? Fique bem, se cuidem, lembre-se. Sem coragem, sem história, be brave.